Boa noite, amigos e irmãos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje a nossa amiga Beth vai fazer a reflexão, vai falar sobre o preconceito, o tema da reflexão. Amigos, eu peço para vocês, por gentileza, vamos nos inscrever no canal, divulgar, aqueles que são inscritos, divulgar o nosso canal, o nosso trabalho, para ajudar as pessoas que estão necessitadas, estão, né? Que os dias de hoje, né, que nós estamos passando, ainda estamos no final dessa pandemia, né? Mas ainda assim tem muita gente que está precisando, então nós precisamos espalhar o evangelho. Desliguem a TV, ouçam o evangelho, ouçam as palestras, ouçam o trabalho, não fiquem acumulando sujeira espiritual com notícias ruins. Assim, de vez em quando assistir uma notícia para saber é bom, né, amiga? Mas ficar ligado naquilo, desliga a TV, vamos escutar a Beth, vamos prestar atenção no trabalho, né? Então, sem mais delongas, né? Porque a gente vai atrasar, né? Então, Beth, amiga, você pode iniciar com a prece, por gentileza, e final a prece, até uns 25 minutos no máximo, mas se passar um pouco não tem problema. Por favor, amiga, é com você. Gratidão. Eu que agradeço essa oportunidade, obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Nós vamos, como o Rodrigo falou, falar sobre o preconceito. Que é preconceito? É uma opinião desfavorável sobre algo ou alguém, e essa opinião é baseada num sentimento de hostilidade. Como surge esse sentimento de hostilidade? Pode ser um julgamento apressado, então, né, não tem bases racionais, verídicas, ou pode ser aquela generalização apressada. Então, as pessoas dizem assim: ah, todo baiano é preguiçoso. Isso é um enorme preconceito. Generaliza-se para todo um povo alguma característica pejorativa. E a crítica, ela é necessária, mas aquela crítica que é um exame detalhado, que leva em conta tanto as qualidades como os defeitos de algo e alguém, para construir, para beneficiar, não para prejudicar. E a crítica nociva, destrutiva? Ela vem por conta da intolerância, do desconhecimento, então, né, o preconceito é baseado em julgamento apressado, na incompreensão, e as pessoas que criticam assim de uma forma malévola, na verdade, diz a psicologia, estão projetando no outro as suas próprias frustrações, os seus próprios fracassos. O espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, nos ensina que as discordâncias são perfeitamente saudáveis e normais, porque cada um tem suas opiniões, seu conhecimento, seu modo de ver a vida. Então, nós não vamos concordar com todo mundo e nem todo mundo vai concordar conosco. Então, ele diz: as discordâncias são perfeitamente saudáveis e normais, desde que estejam fundamentados em fatos concretos, e não em superstições, em achismos, né? E aí ele nos explica que como é que a pessoa se torna essa crítica malévola. Então, trazemos isso de outras vidas, é uma bagagem, mas essa condição pode ser reforçada na infância. Então, pais muito autoritários, ameaçadores, pais que castigam, querem filhos infalíveis, super responsáveis, controlados, e com isso, esses pais criam um comportamento mental na criança de uma constante cobrança. E quando essa criança cresce, ela se torna um adulto que
vive numa ambiguidade. Se sente perseguido por essa cobrança implacável dos pais, mas ao mesmo tempo precisa dar um ar de superioridade até para sobreviver. Isso tudo está lá no inconsciente. E por isso, diante dessa ambiguidade, sentem-se perseguidos, porque desde a infância foram muito controlados, e ao mesmo tempo precisam mostrar para os outros que são superiores, projetam nos outros essa crítica para se sentirem pessoas sensacionais, pessoas que estão em vantagem. E diz o Hamed, essas pessoas desesperadamente observam e desconfiam de si mesmas, exteriorizam e transferem toda essa sensação de autoacusação, condenando os outros. Então, por que elas se autoacusam? Porque foram muito exigidas na infância, por conta dessa educação repressiva. E aí, elas acabam se tornando muito críticas consigo mesmas e projetam nos outros. E diz o Hamed, esse é um mecanismo tipo válvula de escape, que para compensar essa autoperseguição, que começou pela perseguição dos outros, né? Então, é uma válvula de escape para compensar essa autoperseguição e aplacar essa autocobrança exagerada. E Jesus nos alerta, né, sobre o argueiro e a trave no olho. Nós vemos pequenos defeitos nos outros, é um argueiro, é um cisquinho, mas não vemos nossos inúmeros e talvez grandes defeitos. São as nossas imperfeições morais, é a trave no nosso olho. As pessoas críticas, intolerantes, preconceituosas são especialistas em ver o argueiro no olho do outro, aquele cisquinho, e não enxergar, né, a própria trave que tem no seu próprio olho, né, as suas imperfeições. E com isso, se agirmos dessa forma, nós vamos acumulando um karma negativo. O karma é gerado pelas ações, pelas atitudes, mas também pelas sentenças que emitimos em relação aos outros, os juízos que fizemos, as críticas destrutivas, as opiniões que levam a prejudicar os outros. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos aprender de forma consciente ou de forma inconsciente. Como é que a gente aprende de forma consciente? Estudando sobre as leis de Deus, por exemplo, esse ensinamento de Jesus sobre o argueiro e a trave no olho. E aí, diante dessas informações, estarmos prontos para agir e para resolver as coisas, né, quando surgem essas desavenças de uma forma imparcial e de uma forma voluntária, querer agir sempre da melhor forma possível. Mas podemos também agir de forma inconsciente, e aí entra em vigor automaticamente, né, as leis de Deus. Quando nós desprezamos as leis da vida, aí surge o sofrimento, que sempre entra em ação quando não aprendemos espontaneamente. E o Hamed nos fala que o crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Ele não aproveita os aprendizados que a vida traz para corrigir os seus próprios erros de uma forma consciente. Ele permanece na inconsciência e imobilizado na sua evolução. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, também fala de preconceitos. Ele traz o exemplo dos preconceitos dogmáticos. Ele cita um trecho do Evangelho, da carta que Paulo de Tarso escreveu aos Romanos,
capítulo 14, versículo 15, em que diz: Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Porque na época de Jesus, os judeus provocaram violentos atritos por conta de tradições referentes à comida impura. Certa vez, um fariseu fala, né? Porque os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E Emmanuel nos diz que agora não temos mais o problema das carnes sacrificadas no templo, lá no templo de Jerusalém. Entretanto, diz ele, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Aí ele dá um exemplo, que há sacerdotes que só se sentem missionários quando estão celebrando os ofícios religiosos. Eles não entendem que é possível meditar em qualquer hora, em qualquer lugar, entrar em comunhão com Deus, né, em qualquer hora, em qualquer lugar. E aí o Emmanuel nos dá uma orientação. Aqueles que já superaram essas barreiras, ou seja, o preconceito, precisam cooperar em silêncio, não se apegar mais aos ritos e convenções, porque já superaram essas barreiras, né, que são os preconceitos, e também não menosprezar as pessoas que ainda estão apegadas à tradição, porque Emmanuel diz, essas pessoas carregam conflito interior. Afinal, como diz Paulo de Tarso, Jesus foi à cruz por todos nós, por aqueles que ainda somos preconceituosos, por aqueles que já não são preconceituosos. Então, Emmanuel nos sugere cooperar em silêncio, não alimentar o preconceito, mas não menosprezar aqueles que ainda são preconceituosos. E ele diz, devemos desenvolver a compreensão para auxiliar, amar e servir. E o irmão X é fantástico, né? Os contos que ele traz, no livro Contos desta e de Outra Vida, também psicografia de Chico Xavier, traz uma história chamada O Ferreiro Intransigente. E essa história, diz ele, ocorreu na Idade Média, numa pequena aldeia da Europa. E havia um jovem ferreiro que ele era muito apegado à justiça, ele era um justiceiro, ele achava que ser tolerante era um delito grave, não se podia ser tolerante com nenhuma falta alheia, e ele participava de uma facção política, e todos aqueles que não defendiam as suas ideias eram por ele considerados inimigos que deveriam ser perseguidos, combatidos. E escreve o irmão X: se alguém não rezasse por sua cartilha, ficava assinalado a ponto escuro, disposto a contendas, embora a posição humilde que desfrutava, sabia complicar a situação dos desafetos, urdindo intrigas e ciladas contra eles. E certa vez, esse jovem ferreiro procurou o juiz da sua aldeia. O juiz, um homem muito benevolente, imparcial, compassivo. E o ferreiro lhe disse que era necessário reconstruir o cárcere, porque aquela prisão estava desmoronando e que qualquer malfeitor conseguiria facilmente fugir, e isso seria um insulto à polícia. E aí ele se ofereceu para dar um novo aspecto à prisão. E o juiz lhe disse: meu filho, a justiça deve ser exercida com amor, para não se converter em crueldade, porque vem o dia em que precisaremos também ser justiçados. Ou seja, vem um dia em que a gente também comete alguma falta e aí a cobrança vem. Mas o moço insistiu tanto que o juiz concordou
que ele reforçasse a prisão. E ele criou um sistema de cadeados em que era impossível escapar. No centro da prisão, era uma sala, ele levantou uma coluna de ferro, né, com algemas, que até impedia que o detento se movimentasse. A prisão era tão eficiente que ele chegou a ser procurado por autoridades de outras localidades, ele se tornou famoso, rico, e durante 20 anos, com a ajuda de operários, ele fabricou prisões em muitas cidades. Até ele chegou a mudar de vilarejo, ele foi morar numa grande cidade. Uma noite, supondo defender-se, ele cometeu uma leve falta. Os inimigos aproveitaram para cair em cima e ele foi preso. Mas ele pensou, eu vou escapar, né? Porque ele era especialista em cadeados, na fabricação de cadeados, e falou, eu escapo fácil. Aí ele foi para a prisão, mas reconheceu, pela marca dos ferros, que ele fora trancafiado num cárcere de sua própria fabricação. Os cadeados foram ele mesmo que tinha construído. E era uma situação muito insana, porque o detento ficava preso, sem movimentação, e ele acabou morrendo na prisão que ele próprio construiu. E aí diz o instrutor ao irmão X, e só a compaixão pode salvar-nos das nossas próprias faltas. Então, o mal que fizermos ao próximo recairá sobre nós mesmos. É a lei de ação e reação. Então, como diz, né, o nosso karma é o acúmulo dos nossos débitos de outras encarnações e dessa encarnação. Não são só atos e atitudes, mas também tudo aquilo que pensamos, os juízos que emitimos, tudo aquilo que falamos, toda vez que prejudicamos alguém com a nossa fala, com a nossa calúnia, com a nossa maledicência, com as fake news. Hoje em dia é um problema, né? Essa questão das fake news. E isso tudo será contabilizado como débito na nossa consciência. E o mal que fizermos ao próximo recairá sobre nós, é plantar e colher. A justiça de Deus tarda, ela pode, esse retorno, né, da lei, da reação do ato que fizermos, poderá vir ainda nessa nossa encarnação, ou nas próximas, dependendo do momento mais oportuno para a nossa aprendizagem, porque às vezes nós estamos tão imaturos que aquela lição não nos vai aproveitar por enquanto. Mas, né, essa dívida, esse débito, não se apaga, não dá para passar uma borracha na nossa consciência. Não, a gente resgata, né? A gente sofre aquilo que fez o outro sofrer, não como castigo divino, mas para aprender a não cometer novamente esse mesmo erro. Então, como se diz, né, muito sabiamente, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Então, essas lições tão maravilhosas desses espíritos, Emmanuel, Irmão X, trazidos pela maravilhosa psicografia de Chico Xavier, nos trazem tantos aprendizados que possamos ouvi-los, meditar em cima deles, são pérolas de sabedoria para o resto da nossa existência, para toda a eternidade, lições eternas, como tem, né, tem até o livro Palavras da Vida Eterna, também de Emmanuel, são palavras da vida eterna, que possamos trazer todos esses conhecimentos na nossa mente, refletir como é que estamos agindo diante daquilo que estamos aprendendo, diante daquilo que agora sabemos que é lei de Deus e o quanto muitas vezes nos desviamos da lei de Deus, e que possamos colocar isso no nosso coração, sentir a importância
desses conhecimentos e colocar em prática. É como se diz, né? É pensar, sentir e agir. Cérebro, coração e mãos. Então, amigos queridos, pedindo ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso grande mestre, amigo, pedindo aos mentores que estão sempre nos abençoando, nos amparando, nos inspirando, que nos sustentem nesses momentos de queda, de tentação, possamos nos lembrar de todas essas maravilhosas palavras desses missionários do alto, que tanto nos socorrem com seus ensinamentos, e trilhar o melhor caminho na nossa jornada evolutiva. Senhor, abençoa-nos a todos, nossos lares e nossos familiares. Muito obrigada, amigos queridos, que a paz do Mestre nos envolva sempre.